Janeiro Branco é uma campanha de alerta e conscientização sobre os transtornos psicológicos, ressaltando a importância da saúde mental. Mas não se trata de cuidar apenas do aspecto psicológico. Embora mente e corpo pareçam coisas distintas, uma física e outra impossível de ser tocada, essas partes interagem todo o tempo. O impacto dessa relação pode ser positivo ou negativo, dependendo de como alinhamos o nosso estilo de vida, cuidamos da nossa saúde física e até mesmo o ambiente em que vivemos. No Papo Reto de hoje, vamos falar sobre a relação entre mente e corpo e como cuidar da saúde física para contribuir ativamente para a saúde mental. Fique com a gente! A gente está recebendo aqui na Rede Vida, com maior alegria, o Dr. Derek Camargo. Dr. Derek Camargo é uma referência no Brasil de emagrecimento, longevidade, reposição hormonal, né, endocrinologia e cardiologia. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Prazeraço Estou estar aqui muito feliz, muito feliz. Também estou contente demais. Quando a gente fala de Janeiro Branco, que é Janeiro Branco, a gente está falando dessa coisa da saúde mental associada à saúde também física, né, doutor? Exato, né? Exatamente. É a junção dessas duas faculdades que a gente chama aí, Isso. que é mental e também do corpo. O que um contribui para o outro e principalmente o que um pode levar à negatividade do outro. Pode falar. Não, eu digo porque não dá pra gente dissociar, né, essa coisa do corpo, da mente, não dá pra gente... Exatamente. Dizer, né? Eles vêm juntos, né? Eles trabalham juntos. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma dieta muito legal, tal, mas se você está com problemas psicológicos, até as alterações hormonais, cortisol e tudo mais, você tem que estar bem estabilizadinho com os dois. E aí a sua vida vai melhorar muito, disposição vai melhorar, ganho de massa muscular até, para quem está querendo ganhar massa, emagrecimento, tudo isso vai favorecer a você ter um sucesso nesses tipos de tratamento. E uma coisa interfere muito na outra, porque pelo fato de você também não estar bem fisiologicamente, né? Você afeta, de repente, essa questão também mais de humor, mental e tal. Perfeitamente. O fisiológico manda em tudo. Às vezes um déficit de vitaminas, de minerais. Vocês estavam falando do magnésio agora, que é um dos mais importantes minerais e nutrientes que a gente tem no organismo, né? Então, quando você está com déficit de alguns desses nutrientes, isso pode deixar você um pouquinho mais prostrado, não querer sair de casa, querer ficar mais... não chamo de depressão, mas em estado depressivo. Sei. E aí você fica querendo sair menos e tudo mais. Isso vai levar você a cada vez ficar mais recluso e, principalmente, diminuir a atividade de práticas de exercícios físicos aí, né? Você falou um negócio de depressão, doutor. Às vezes, muitas pessoas acabam desenvolvendo, né, depressão e tal, e começam a tratar da depressão, mas não vai atrás, de repente, do que causou aquilo. Porque pode ter sido, de repente, uma disfunção hormonal, essa coisa. Esse dia eu estava lendo sobre a questão da tireoide, como a tireoide, ela cuida, ela comanda toda essa parte, né? Tudo, cara. A tireoide, ela comanda várias funções do nosso organismo, principalmente metabólicas. Então, você pode aumentar seu metabolismo, ficar com o metabolismo acelerado ou diminuir ele muito, no caso de um hipotireoidismo, né? A disfunção dessa tireoide em produzir o hormônio. Certo. Mas quando você tem alguns problemas fisiológicos, por exemplo, baixa de testosterona, baixa de vitamina D, baixa de magnésio, isso faz com que você fique cada vez mais cansado, indisposto, vai fazer você sair menos, vai fazer você ficar mais recluso, vai fazer você não querer interagir, sempre cansado, sempre, não quero, você entra nesse estado depressivo. Agora, muitas das vezes, a desregulação hormonal faz a pessoa achar que está em depressão, mas ela só está num estado depressivo. Estado depressivo. No estado depressivo. Quando você vai lá e regula esses hormônios, essas vitaminas, esses minerais, a pessoa volta a ficar bem pra caramba. Olha que interessante. Legal, né? Agora, então, cuidar da saúde mental, então, não é uma coisa que a gente pode deixar separado da saúde do corpo, não? A gente pode tratar e deve tratar sempre como uma coisa só, né? Então, a saúde mental tem tudo a ver com a saúde física, fisiológica, né? Sei. E também, por exemplo, quando a gente fala em exercício físico, praticar algum tipo de exercício de atividade, seja pilates, seja funcional, musculação, pode fazer natação, o que for.
esse exercício vai fazer com que você libere também alguns hormônios importantíssimos. Ah, interessante, olha. Do bem-estar. Aliás, nem precisaram ser repostos. Às vezes não, exatamente. Às vezes a própria pessoa começa a produzir. A gente aumenta muito a produção de serotonina, dopamina. Então, esses hormônios são hormônios de sensações de prazer e de recompensa. E isso geralmente com uma vida saudável de exercício e tal. 2, 3 vezes por semana você consegue treinar e já fica legal. Você falou de como que é musculação, pilates, funcional. O que é funcional? O funcional seria um exercício que também leva peso, mas também é aeróbico junto. Então, você, por exemplo, um exercício hoje que é o CrossFit, ele é um exercício tido como funcional. Você corre, faz exercício aeróbico. Corre na rua, porque todo CrossFit corre na rua. Na rua. E volta no quarteirão. Não, é sempre assim. Eu vejo o pessoal falando assim, você paga academia para correr na rua? Aqui na Consolação tinha um CrossFit que toda hora eu tinha que parar a moto para ir para correr. Eu falei, pelo amor de Deus, velho, vocês têm que pagar IPVA, né? Agora não é para academia, não. Exatamente. E eles fazem esse exercício aeróbico também, né? Tô dando risada aqui, vocês estão pagando, vai fazer lá dentro. E eles fazem exercícios aeróbicos também. E junto com esses exercícios aeróbicos também tem peso, né? Sei. Conjugado nesse exercício. Que é o funcional. Que a gente chama de funcional. Tem os dois ao mesmo tempo. Ou musculação é só peso e aeróbico seria só uma corrida ou alguma coisa mais de exercícios de tempo e tudo mais. Quando você faz um funcional, você mescla os dois. Então você faz ao mesmo tempo aeróbico e peso junto. Doutor, essa coisa a gente sempre volta no mesmo assunto, mas as facilidades da vida de hoje, essa coisa de deixar mais sedentário, isso tem prejudicado e deixado as pessoas menos saudáveis. Muito. Hoje, se você pensar, vou dar um exemplo, eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 15 anos, a gente não tinha fast food, né? Em 1990, 95, a gente não tinha fast food. Era muito difícil eu sou do interior, então a gente tive que vir para São Paulo para comer esses hambúrgueres. Você é da onde, doutor? Eu sou de Sorocaba, cara. Sorocaba, não é tão interior também, não? É médio, mas é interior. O pessoal fala puxado lá. A gente vinha para a cidade grande, a primeira coisa que a gente queria fazer era no McDonald's, né? Eu não falei o nome, vocês explicam. Mas é verdade, né? Porque comer no McDonald's era um evento, né? A gente comer no McDonald's era um evento. É verdade. A gente vinha pra cá, vamos no McDonald's, comia 2 vezes por ano. Hoje você para em qualquer lugar por um preço muito acessível. Você consegue comer uma promoção no McDonald's. Então, você não sai nem descer do carro, né? Passa no drive-thru. Passa no drive-thru, já pega ali, tá? Come minhoca, aí tudo bem, né? Come minhoca. É o mito do minhoca no hambúrguer, né? A gente tá falando mal não tá falando... Não tá falando mal, é tudo brincadeira. É mito, isso é mito. Doutor, eu vou falar com a Alessandra agora, mas já volto, porque é muito interessante isso, porque o senhor trabalha com essa questão, o seu trabalho é trabalhar com alimentação, atividade física, hormônio, isso é muito interessante. Misturado. Tudo misturado, né? Não é? E esse tipo de medicina é uma medicina fascinante, né? Uma medicina fascinante, né? É a medicina do futuro, né? A gente chama de medicina integrativa. É a medicina do futuro, que você integra várias outras medicinas junto com o tratamento. E o próprio tratamento a gente consegue fazer reposição de vitaminas, hormônios, protocolos de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Muito legal, muito legal. Tava falando, a medicina ela passa por vários momentos na evolução, mas no início, a medicina, o médico cuidava de tudo, do corpo, da alma, né? Era uma coisa, até o médico era tudo na vida das pessoas. De repente, a medicina vai se especializando, é importante isso, se especializar e tal, mas de repente, ela fica muito especificista demais. E, de repente, o médico começa a cuidar só das partes do corpo da pessoa. É o que a gente está tentando fazer a volta disso. Isso. Voltar essa coisa é muito bom isso, né? Porque o médico, a paciente chega para você e você vai olhá-lo como um todo. Como um todo. Hoje eu costumo dizer que eu estou voltando tentando voltar a ser um médico da família. Da família, é verdade. E hoje eu atendo pai, mãe e os filhos. Que interessante, tudo ali, é verdade, olha que interessante. Muita gente passa comigo pai, mãe e os filhos, porque quando você tem o acompanhamento daquele paciente, por mais que seja um problema que ele tenha de saúde futuramente que você não pode tratar, você indica exatamente quem ele precisa procurar. Sei. Só que você consegue tratar muita coisa na medicina integrativa. Você consegue melhorar a saúde cardiológica, você consegue melhorar a saúde endócrina, consegue melhorar a parte de exercícios físicos, emagrecimento e ganho de massa muscular. Então, dá para você chegar num todo ali do paciente e deixar ele arredondar toda a saúde dele. Que interessante. Legal. Nós vamos ver um VT agora que fala um pouco sobre a ligação entre os índices de sedentarismo e de ansiedade no Brasil. Veja só.
Em 2018, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo realizado entre 2001 e 2016 que indicam que aproximadamente 39% da população da América Latina não pratica exercício físico, ganhando no ranking da região do mundo que mais possui pessoas sedentárias. E adivinhe só, o Brasil foi considerado o país mais sedentário da América Latina, onde aproximadamente 47% da população não faz exercício físico. Mas coincidentemente, um ano antes da publicação desse estudo, a OMS havia publicado um estudo que mostrava que a América Latina é a região do mundo que mais sofre de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, onde o Brasil ganhou novamente a classificação do primeiro país, e dessa vez no ranking mundial. E apesar do fato de que transtornos psicológicos se devem a uma série de fatores, esses dados são no mínimo interessantes. Ok, é um pouco desconfortável saber que somos o país mais ansioso e sedentário do mundo, mas a ciência tem sido positiva em evoluir nas pesquisas que possam nos ajudar nisso. Doutor, estou chocado, olha que coisa. E olha que a equivalência é o país mais sedentário ou é o país mais ansioso? Ansioso e depressivo também. E depressivo. Exatamente. E a gente tinha falado isso um pouquinho antes. Isso. Sobre o exercício físico ajudar na liberação de alguns hormônios que são totalmente ligados com a depressão, a ansiedade, que é dopamina, serotonina, são os principais aí, né? São hormônios da saciedade e são hormônios da recompensa, né? Da recompensa, então, né? São hormônios que vão fazer você... Eu vou dar um exemplo fácil, quer ver? Às vezes você chega e fala assim, hoje eu não quero ir na academia. Aí um amigo seu te convence, aí você fala, tá bom, então vamos. Aí você vai, mas eu não queria estar aqui, tá. Aí você começa a fazer exercício, aí você fala, no meio do exercício, fala, que bom que eu vim. Bom, é verdade, eu faço isso. Na verdade, você não queria estar lá ainda. É que você teve a liberação dos hormônios. Olha, que e aí aqueles hormônios te deram aquela sensação de recompensa de estar lá. Você fala, nossa, que bom que eu vim. Mas você queria continuar em casa na televisão. É verdade, é verdade. Mas o que você está falando é exatamente no meio do exercício. Na hora de ir para a academia, é um parto mesmo. Parto. Só que depois que você está lá... Aí você fala, que bom que eu vim. Na verdade, é o hormônio sendo liberado. Olha que coisa interessante. O seu cérebro está sendo lavado por hormônio serotoninérgico, né? A serotonina principalmente, né? Está sendo lavado por ele e você tá aquela sensação de recompensa. Que bom que eu vim. Vai melhorar minha saúde, né? E quando você fala da serotonina, os remédios de depressão são justamente a serotonina que deve ser reposta. Alguns deles, sim. A gente tem um remédio chamado 5-HTP, que é um remédio tido como natural também, que é o 5-OH-triptofano. Nome meio estranho assim, mas ele é um precursor da serotonina. Ou seja, ao invés de você tomar um remédio para você ter serotonina, faça exercício que você vai... Exatamente. E o 5-HTP é um remédio que a gente usa muito, é uma medicação que a gente usa muito, porque ele é tido como um remédio muito natural. E ele ajuda, ele é um precursor da serotonina, então ele ajuda na produção da serotonina. Então ele é um remédio bem natural para você poder usar para isso. Eu uso demais ele. Eu notei uma coisa no senhor, doutor, várias vezes... Pode me chamar de você, por favor. Que você, todas as vezes, você insiste numa coisa interessante que eu vou perguntar. Todas as vezes que você fala dessa coisa do bem-estar, da saúde e tal, você fala da massa muscular. Massa muscular. Há uma queda natural na massa muscular da pessoa. Ela é importante justamente para manter a saúde da pessoa? Demais, demais. Quando a gente aumenta a massa muscular, a gente aumenta a nossa produção de hormônios também. A pessoa que tem bastante massa muscular, ele produz mais testosterona, por exemplo. Que interessante. Então você começa a ter déficit de hormônio a partir dos 35, 40 anos de idade. A gente cai fisiologicamente, é natural cair os hormônios de qualquer pessoa. Depois dos 40 anos, se você tem uma quantidade mais alta de massa magra, de massa muscular, você vai acabar produzindo uma quantidade quase igual de 30 anos de quando você tinha 30 anos de idade, há 10 anos atrás. Sei. Então a massa muscular é importantíssima, além de outros benefícios. Além de outros benefícios. Mas esse é sensacional. Esse justamente para a pessoa, para a saúde mental, tá? E também para a questão física da pessoa, de articulações, principalmente. Quem tem a musculatura mais forte, ele tem menos peso e usa menos articulação para se movimentar. Então, vai ter menos lesão. A pessoa fortalece a coxa, por exemplo, ela usa menos, põe menos pressão na articulação. Então, isso ajuda a prevenir lesão também. Ajuda a ter mais força para poder agachar, brincar com o filho, fazer atividades diárias também. Então, a pessoa se sente muito melhor para poder fazer esse tipo de atividade. Doutor, se a gente aumenta justamente esse cuidado da pessoa, na vida da pessoa, de algo que naturalmente seria o declínio,
você aumenta também a vida da pessoa. Isso está ligado à longevidade? Aumenta a longevidade e, principalmente, você faz com que a pessoa viva esse tempo longo que ela vai ter de vida bem. Com qualidade. Qualidade, exatamente. Quando a gente pensa em menopausa, que é uma falência ovariana total, a mulher não produz mais hormônios ovarianos, se a gente não faz essa reposição depois dos 45, 50 anos, ela vai ter que arcar com todas as consequências de não ter esse hormônio. Então ela vai ter baixa libido, indisposição, cansaço, dificuldade de ganhar massa muscular, dificuldade de emagrecer. Então são algumas coisas principais, mas vem com muitas outras coisas aí. Aí vem a baixa libido, vem a não ter mais vontade de ter relação sexual com o parceiro, e acaba arrumando uma briga em casa também. Porque fala, não, o parceiro às vezes não entende, fala, não, você não gosta mais de mim. É verdade, é verdade. Então olha o leque. E aí, justamente, abre, né? A vida sexual foi afetada, o humor vai ser afetado no também, dia a dia. Com certeza. Né? E cria uma situação de insatisfação generalizada dentro de casa. É exatamente isso. Então você começa a ter outros problemas em casa, de relacionamento com amigos, com pessoas que você não tinha antes. Tudo por conta do seu déficit hormonal. Muito interessante. Que é facinho hoje pra gente corrigir. Que é fácil, né? Que não é. E quando a gente fala de... Eu vou perguntar isso depois, porque a gente tem um recado com a Vera. Quando a gente fala de reposição hormonal, tem muita gente que ainda tem preconceito, né? Muito, mas mudou demais. Mas ainda existe muito preconceito. Posso falar um negocinho sobre a astaxantina? Pode. A astaxantina também é um dos melhores medicamentos que existe para não oxidar o colesterol ruim. Olha que ótimo! Diminui o risco de infarto também. Diminui o risco de infarto. Olha que beleza. É maravilhoso, cara. Esse remédio é muito prescrito no mundo inteiro. Que interessante. E vocês têm ele pronto já. Diminuir o risco de infarto. Para não oxidar o colesterol ruim. É, o LDL. É muito legal. Olha que demais. Olha que beleza. Estou aqui com o Dr. Derek. Você sabe, vou voltar a falar para o Dr. Derek, que é uma referência aqui no Brasil de emagrecimento, longevidade, reposição hormonal. E você sabe que... E a gente tem falado... Porque, doutor, na verdade... É relativamente nova esse tipo de abordagem médica, né? Ainda está começando, né? Começando, né? A medicina integrativa, ela está ganhando força. Medicina integrativa, ela está ganhando força aí nos últimos 5 anos, mais ou menos. Ela está ganhando bastante força. Já existe há mais de 15 anos, mas está ganhando bastante força porque as pessoas estão entendendo a necessidade de você fazer um tratamento conjunto de algumas coisas. E é difícil eu chegar a falar para o paciente, então tá bom, agora eu já fiz a sua reposição hormonal, agora você vai para o ortopedista para ver sua parte óssea, aí você vai para não sei aonde, para ver do ginecologista. Ginecologista tudo bem, passar uma vez por ano, mas às vezes é uma coisa que você mesmo consegue resolver e que está englobado ali para a pessoa ter a melhor qualidade de vida, você mesmo consegue resolver. Então é um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de alguns tipos de tratamento, de algumas matérias também da medicina, só que você consegue tratar o paciente como um todo. Você não separa mais a cabeça dele, por exemplo, o emocional dele do fisiológico. Então você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante. Eu tinha perguntado para o senhor, porque havia um preconceito sobre reposição hormonal, né? Será que isso não dá câncer? Será que isso não dá... Hoje existe uma tecnologia avançadíssima também, né, doutor? Esse pensamento já está praticamente abolido, né? A gente sabe que o hormônio não dá câncer. Se desse câncer, todas as crianças que produzem adolescentes, hormônios pra caramba, seria a maior prevalência de câncer nessa época. O que dá câncer é a oxidação das células, dificuldade de regeneração celular, e isso acontece com a idade. Por isso que as pessoas mais velhas desenvolvem câncer, principalmente por genética. Então, falar que o hormônio dá câncer hoje já é quase que um insulto, né, na medicina, porque não é ele que vai te causar câncer. Hoje a gente tem alguns estudos com testosterona dizendo que quem tem maior índice de testosterona no sangue, quando chega à idade adulta, tem menos chances de ter câncer de vários tipos, né? Que beleza. Tem uma coisa que a gente não escapa muito em relação a câncer, falando mais dessa doença específica, que é a genética. A genética é muito forte. Que é um traço genético da pessoa. Que não tem muito o que fazer. Agora, você pode tentar prevenir, você pode tentar fazer algumas cirurgias para até... Estilo de vida também pode mudar, aquela coisa toda. A Angelina Jolie, por exemplo, a família toda tinha, ela foi lá e esvaziou a mama e gânglios maxilares. Ela preveniu. Foi um jeito dela que ela teve de prevenir. É agressivo um pouco demais, talvez? Talvez, mas... Ela foi um jeito de prevenção aí para ela. Agora, você pode fazer exames de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, tudo bem também. Você vai conseguir aí pegar no comecinho, já consegue fazer o tratamento. Mas a genética está muito ligada nisso. Muito bom. Última pergunta, fácil. Porque até terminou. Qualquer pessoa, qualquer idade pode fazer reposição hormonal? Qualquer idade, não existe limite para fazer reposição hormonal. O que vai depender é se a pessoa tem ou não necessidade de fazer. É claro, eu digo. Porque muitas pessoas usam hoje para fins
puramente estéticos e para ganho de massa muscular e perder gordura. Não que esteja totalmente errado, mas tem que ter uma necessidade. Justamente, né? Doutor, eu fiquei muito feliz de o senhor estar aqui. Muito obrigado. Atenção, eu disse para você, doutor, tem mais de 11 clínicas aqui, mais de 11 clínicas em São Paulo. Olha aí, ó. Você pode seguir o doutor no Instagram, aqui, ó, @Dr. Derek Camargo, @Dr. Derek Camargo, tá bom, gente? Ou então no site, pode ir lá no drderekcamargo.com.br, drderekcamargo.com.br, ou então no Facebook, né, Dr. Derek Camargo, que você vai ver tudo ali. Muito obrigado, doutor. Obrigado você, adorei. Obrigado mesmo. Fazia tempo que eu queria vir aqui. Eu também queria muito, olha, foi ótimo. Gostei demais.